Eu quero te dar os parabéns pelo exercício da democracia, coisa que eu não posso exercitá-la tão livremente como você exercitou hoje da tribuna. Porque quem está falando aqui não é o Lula, mas é a instituição presidente da República, e eu preciso ser mais comedido do que Vossa Excelência no uso da palavra. Mas assinaria ipsiliteris o que você falou. E como faltam apenas 74 dias, 75, 72, estou perdendo a conta, para que eu deixe a presidência da República, Mino, eu vou dizer muitas coisas depois que eu não for mais presidente. Sobre liberdade, sobre democracia e sobre o gostoso exercício de governar esse país. Eu estava ali, sentado do lado do Mino, ouvindo as palavras do Abílio Diniz. O Abílio Diniz, que em 1989 foi uma das figuras expoentes das eleições, sem ser candidato, sem definir em quem ia votar. Mas o Abílio tinha sido sequestrado em 1989. E ele foi liberado exatamente no dia ou na véspera do processo eleitoral, em 17 de novembro de 1989, momento em que tentavam vestir no Abílio Diniz ou convencê-lo, sabe, de que era preciso colocar uma camisa do PT para dizer que era o PT que o tinha sequestrado. E hoje, depois desse episódio todo, eu tive uma relação de ódio com os sequestradores do Abílio Diniz. 10 anos de ódio, Abílio. E já no final do governo passado, eu tive o privilégio de interceder junto ao governo passado, que não compensava o governo terminar com a morte dos sequestradores do Abílio Diniz, que estava entrando no episódio de greve seca, ou seja, uma greve de fome, sem beber sequer água, o que os levaria à morte fatal. E eu fui na cadeia conversar com eles e fui no Palácio do Planalto conversar com o presidente, dia 31 de dezembro, e fui conversar com o ministro da Justiça de que não compensava, era preciso que a gente pactuasse, sabe, um jeito de não precisar morrer ninguém. E hoje, te ouvindo fazer esse discurso aqui, o Abílio, eu, que estou no final de um mandato de 8 anos, curtíssimo, longuíssimo para quem era oposição, mas curtíssimo para mim que estava no mandato, ou seja, eu sou obrigado a dizer que vale a pena a gente acreditar no ser humano. Vale a pena a gente acreditar nas pessoas, vale a pena a gente construir, sabe, as possibilidades que a vida nos oferece. E eu acho que possivelmente aquele sequestro tenha servido de lições e de reflexões para você, tenha servido de acúmulo de ódio para mim. Durante muito tempo eu achei que eu tinha perdido as eleições por conta daquilo. Depois eu passei a agradecer a Deus o fato de eu ter perdido as eleições e ter ficado 12 anos esperando para chegar à presidência da República. Cheguei mais calejado, mais preparado, mais desaforado, mais ousado e vencedor de muitos dos preconceitos que se jogavam contra mim. E eu lembro que nos momentos de crises profundas, em que alguém colocava dúvidas sobre a economia brasileira, eis que tocava o telefone do Palácio do Planalto, era o companheiro Abílio Diniz dizendo: presidente, não se preocupe com as mentiras que estão sendo publicadas, porque nós estamos vendendo muito e o povo pobre está tendo acesso ao consumo de alimento, coisas que não tinham antes. E aquilo para mim, Abílio, era a minha referência de que as coisas estavam acontecendo no nosso país. Quero agradecer aqui o discurso do Roberto Setúbal.
não haveria nenhuma razão para eu estar agradecendo o meu companheiro banqueiro Roberto Setúbal e ele, meu companheiro Roberto Setúbal, fazer um discurso de agradecimento e reconhecimento das coisas que o nosso governo fez. Eu acho que isso é um pouco da prática republicana deste país. Da gente aprender a superar as nossas divergências, estabelecendo uma relação democrática na diversidade, aprender a conviver com as divergências e aprender a construir um país, sabe, que todos nós queremos que seja construído. Eumino tinha um discurso bem feito, elaborado, de 38 páginas, mas eu tenho um problema com o avião, que se eu falar muito, eu não vou sair de Congonhas, tenho que ir até Cumbica para pegar, porque embora eu seja presidente, eu sou respeitador das regras e eu não quero levantar voo depois das 11 horas para não aparecer ninguém dizendo que eu estou desrespeitando uma regra que vale para todo mundo. Mas eu queria dizer para vocês que eu espero ser convidado, depois que eu não seja presidente da República, não sei a que título, porque ex-presidente da República é como um vaso chinês. Quando você é presidente, você ganha um vaso chinês, você coloca na sua sala, ele ocupa um espaço imenso. Quando você deixa a presidência, aquele vaso não vale para nada, e aonde você vai colocar aquele vaso? No teu apartamento não tem lugar para colocar, e um ex-presidente é mais ou menos como um vaso chinês, não tem utilidade nenhuma. Ou seja, causa o incômodo, porque todo mundo quer saber o que vai fazer um ex-presidente, do que vai viver um ex-presidente, onde vai trabalhar um ex-presidente, quanto conselho eles vão participar, quantas palestras ele vai dar. Mas realmente não vale nada um ex-presidente. Ele valeria muito se ele ficasse quieto e deixasse o futuro presidente a governar o país com tranquilidade, sem dar palpite. Mas eu, ao terminar esse mandato, Mino e companheiros empresários, companheiros jornalistas e companheiros convidados, eu termino com uma consciência tranquila, atendendo a alguns apelos da sociedade brasileira. Eu não sei, Mino, se você sabe, se você não sabe, vai ficar sabendo para fazer uma matéria para o futuro. Você que fez a primeira capa da Isto É comigo em 1978. Portanto, há 20, ou melhor, há 30 e poucos anos atrás. Hein? 30 e poucos anos atrás. Eu quero que você saiba que, ao entregar a presidência da República no dia 1º de janeiro, nós estaremos entregando a presidência da República com a maior quantidade de universidades federais realizadas por um presidente da República em toda a história republicana. Não apenas de universidades federais, mas de extensões universitárias, que serão 126 extensões universitárias por todo o território nacional. Você receberá, o novo presidente receberá este país com o maior investimento em ciência e tecnologia já feito na história desse país, com 41 bilhões de reais investido até o dia 31 de dezembro, fazendo com que o Brasil ultrapasse a Rússia e a Holanda na publicação de artigos científicos nas revistas especializadas no mundo inteiro. Você irá, quem assumir a presidência, irá receber um país em que nós teremos feito, em 8 anos, uma vez e meia o que foi feito num século de escolas técnicas nesse país. Ou seja, são 214 escolas técnicas em 8 anos, contra 140 em 100 anos nesse país. Ou seja, esse país mudou. Esse país mudou porque nós acreditamos neste país. Esse país mudou porque nós tiramos 28 milhões de pessoas da pobreza e elevamos 36 milhões de brasileiros para a classe média brasileira, transformando
a população de classe média, mais de 50% da população brasileira, para comprar mais ácido Gerdau, para comprar mais leite da Nestlé, para comprar mais produto da Natura, para abrir mais conta no Itaú, para comprar mais no Extra, para comprar mais no Pão de Açúcar, ou seja, para comprar mais as coisas que vocês produzem, fabricam e oferecem ao consumidor brasileiro. Ou seja, esse país mudou porque a indústria naval brasileira, companheiro Zé Sérgio Gabrielli, que na década de 70 era a indústria naval, a segunda do mundo, e que desapareceu nos anos 90, ressurge em 2010 com 50 mil trabalhadores, com milhões de dólares investidos pela Petrobras, com a construção de plataformas, de sondas, de navios, de grandes petroleiros e estaleiros construídos neste país. Esse país deu um salto de qualidade porque a construção civil brasileira se recuperou, meu querido Miguel Jorge, desde o governo Geisel, que endividou este país para que a gente tivesse investimento em infraestrutura, que este país não investia em infraestrutura, Guido Mantega. Esse país passou 25 anos pagando dívida para poder sobreviver. Graças a Deus, eu vou terminar o mandato, Mino Carta, podendo dizer a vocês que há 5 anos atrás, na Índia, eu imaginava que um dia o Brasil iria ter 100 bilhões de dólares de reservas. Nós vamos terminar o mandato, Guido Mantega, se você me ajudar, com 300 bilhões de dólares de reservas, para ninguém ter medo de vender para o Brasil ou de comercializar com o Brasil, porque nós teremos dinheiro para pagar as nossas dívidas e não devemos ao FMI. Pelo contrário, eles nos devem. E ao invés de eles virem aqui fiscalizar o Brasil, Guido, é você que de vez em quando precisa ir fiscalizar o FMI para saber se eles estão fazendo as coisas corretas. Eu estou vendo, companheiro Mino Carta, a greve na França agora, estou vendo a crise na Espanha, a crise em Portugal, a crise nos Estados Unidos, a crise na Alemanha. Como é que pode um país como a Grécia causar a crise que causou na Europa? Qual é a justificativa econômica, política, sabe, de um país do tamanho da Grécia levar a Europa a uma crise profunda e sem precedentes? Senão a explicação da incompetência política, da falta de liderança, da tomada de posição na hora certa, de fazer as coisas que têm que ser feitas, e isso, Mino, a gente não aprende na universidade. É a lei da sobrevivência. É a lei da provação todo dia. E eu digo sempre, eu governei 8 anos, Mino, tendo que provar a cada dia a minha existência. A elite brasileira não tem que provar nada. Eles erram, afundam o Brasil e não tem que provar nada. Termina o mandato, passa 3, 4 anos na Europa, vão fazer pós-graduação em Harvard, na Sorbonne, voltam e continuam do mesmo jeito. Eu é que tenho que provar cada dia que esse país tinha que dar certo. Então vamos entregar esse país, Mino, numa condição em que nunca antes na história do país um presidente entregou para o outro nas condições que vamos entregar. Um país em ascensão e não um país em descenso. Um país com a classe trabalhadora ganhando mais, com os aposentados ganhando mais, sem tentar fazer na campanha um leilão de benefício, como eu tenho visto. Ah, como é fácil prometer em eleição. E eu não vejo as críticas necessárias à irresponsabilidade. Quando eu queria dar 2% de aumento para os aposentados, eu estava quebrando a Previdência. Eu vejo na televisão alguém dizer, eu vou dar tantos por cento e eu sei como é que faz e tem dinheiro. E ninguém fala nada. Como se valesse a mentira sobre a verdade. Como se valesse a mesquinhez sobre a seriedade que nós temos que ter para transformar esse país na 5ª, na 4ª, na 3ª economia do mundo.